As competências socioemocionais têm se tornado, de fato, o coração da proposta de educação contemporânea, sobretudo em tempos de BNCC. As competências socioemocionais, de fato, têm tomado a dianteira no processo educativo. Muitos educadores e também pais e interessados em processos educativos começaram a perceber o discurso ou os diálogos em torno das competências socioemocionais. Esse é, de fato, o maior desafio da escola brasileira deste tempo. Nós temos uma lista de conteúdos nos planejamentos, nas propostas pedagógicas, nos livros, nas discussões teóricas e, sobretudo, nas formações para educadores. Qualquer processo educativo parte de um conjunto de conteúdos a serem desenvolvidos junto aos grupos, sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos. No entanto, a realidade do Brasil hoje requer um trabalho muito mais profundo e esse trabalho está relacionado às competências socioemocionais. Competência socioemocional é um diálogo novo, é uma realidade nova para o educador brasileiro, porque a gente não encontra isso em livros ainda, não encontramos isso em manuais ainda. Nós não temos propostas pedagógicas fundamentadas para o desenvolvimento dessas competências. E o mais interessante, as competências socioemocionais não podem serem transformadas em conteúdos escolares do tipo disciplinas. As competências socioemocionais devem ser gestos, atitudes, comportamentos a que alunos e professores devem estar atentos para o desenvolvimento. Um exemplo disso é que nós temos lá nas competências socioemocionais a abertura ao novo. Nós temos lá a extroversão, que envolve entusiasmo, assertividade, confiança. Isso quer dizer que como é que o professor vai trabalhar confiança, assertividade, abertura ao novo, amabilidade, sociabilidade, altruísmo, empatia, se ele não reconhece nele esses princípios? Nós estamos falando de valores coletivos. Portanto, os valores coletivos independem dos valores familiares ou dos valores individuais que cada sujeito desenvolve ao longo da vida. Sociabilidade, empatia, altruísmo, mudar de lugar com o outro, trocar de papel com o outro, né? Entender que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho, é algo que nas minhas atitudes e, portanto, nos meus gestos diários eu preciso desenvolver. E aí, o professor de história, de geografia, de língua portuguesa ou de língua inglesa, de educação física ou qualquer que seja a disciplina, tem que desenvolver isso no gesto, na atitude, na intenção. Mesmo que tenhamos livros, manuais nos ensinando a trabalhar esses conteúdos, é necessário o professor estar atento à realidade que ele está inserida. Como diz Henri Vallon, só se entende a criança, o adulto, o sujeito, quando nós entendemos a trama social na qual ele está inserido. Portanto, pode haver um manual para que a gente possa se inspirar nele para o trabalho de competência socioemocional. Porém, mais importante que o manual é ouvido atento, olho atento à realidade de cada contexto educativo. Porque é essa realidade que vai me dizer o que é sociabilidade nesse contexto, qual a necessidade de empatia nesse contexto, qual a necessidade de altruísmo, de superação, de abertura ao novo que nós precisamos ter naquele contexto. Isso quer dizer que é muito mais uma experiência do educador, um repertório do educador, que propriamente dito um conteúdo listado num livro com texto e perguntas e respostas sobre o texto. É muito desafiador porque poucos países do mundo hoje têm projetos para desenvolver competência socioemocional em grupos educativos. A exemplo disso, os Estados Unidos, o Reino Unido, de onde partiram, inclusive, algumas inspirações do programa brasileiro. As competências socioemocionais dentro da BNCC são mais de 50. Elas estão diluídas ao longo de toda a base nacional comum dos conteúdos.
Obviamente, a fundamentação delas está, sobretudo, nas 10 competências gerais, quando o aluno precisa conviver em coletividade, trabalhar em equipe, desenvolver observação para a criatividade, para o uso de novas tecnologias, para modificação dos contextos sociais, para abertura dessa possibilidade dele ser o criador, o protagonista da mudança ou da transformação daquela realidade. Parece algo muito subjetivo, mas quando nós observamos no dia a dia das pessoas e observamos que o conteúdo já não dá conta da melhoria das nossas relações sociais, nós chegamos à conclusão que essa melhoria, de fato, está pautada em alguma coisa parecida com equilíbrio emocional, com convivência coletiva, com respeito, com inclusão, e que nós temos que desenvolver muito, muito, muito isso em todos, alunos, professores e na comunidade de forma geral. Portanto, competência socioemocional não pode ser um projeto para o aluno, deve ser um projeto para o contexto social onde o aluno está inserido. Por exemplo, abertura ao novo, que desenvolve a imaginação, a originalidade, a sensibilidade e a cooperação. Veja que a Base Nacional Comum reforça a importância dos processos de cooperativismo. Sejam cooperativas urbanas, cooperativas rurais ou organizações de pessoas em torno de um objetivo comum dentro desse formato de cooperação. Portanto, nós estamos falando de economia criativa, de produção de criatividade, e aí a imaginação, a originalidade, a sensibilidade fazem parte desse processo. Muito difícil acreditar que isso possa ser uma disciplina. Como eu estou dizendo, isso é um comportamento, uma atitude, um gesto. E começa onde? Numa das competências mais importantes que a Base Nacional Comum dos Conteúdos apresenta, que é a consciência. Esse desenvolvimento da consciência está ligado ao compromisso, à organização e à autonomia. 3 outras competências socioemocional que a criança e o jovem devem buscar o desenvolvimento e a percepção. Compromisso é compromisso comigo, com o outro e com o mundo. Organização é que qualquer ação minha no mundo precisa de um projeto com desenvolvimento, com começo, com meio e com fim. Tá? E a construção de autonomia, que já está em Vygotsky, em Piaget, em Paulo Freire e tantos outros educadores que sempre determinaram a importância da construção da autonomia nesse processo de formação do cidadão. Sem autonomia, não há cidadania. É importante, então, lembrar que todo o processo de construção de competência socioemocional passa, a meu ver, pelo ponto mais importante, que é a estabilidade emocional. Autoconfiança, autocontrole, entusiasmo. Essas palavras são competências socioemocionais, mas aí estão os maiores desafios. Estabilidade emocional é o desafio do cidadão brasileiro deste momento em tempos de polarização. Nós vemos, ouvimos e participamos das discussões quase sempre nos extremos. Os alunos estão inseridos nesses contextos. Portanto, quando falamos em equilíbrio emocional, é entender que o outro, tanto quanto eu, tem direitos e tem deveres, tem espaços e tem tempos para usar esses espaços. Então, literalmente, a divisão do mundo. Há uma parte do mundo para cada um, e é isso que a competência socioemocional nos ensina no dia a dia. As bases teóricas para o desenvolvimento das competências socioemocionais podem ser desde Hannah Arendt, com a condição humana, por exemplo, né? Henri Vallon, com toda a condição do emocional e do afeto, a empatia que está em vários educadores, sobretudo Montessori, né? A construção de cidadania que está em Paulo Freire, né? A organização coletiva do ensino que está em Celeste Freinet, a construção de democracia que está em John Dewey, por exemplo, e assim há vários educadores, como Vygotsky, com a importância do social determinando a aprendizagem, né? E, a meu ver, estes educadores todos formam um conjunto, e esse conjunto de base teórica deve ser a nossa busca e a nossa sustentação para que possamos entender qual é, de verdade, a importância da construção de competência socioemocional dentro do processo educativo. E, por fim, como eu sempre digo, educar é um ato, sim, de persistir com delicadeza.